7h05. Bom dia, seja bem-vindo ao News Sábado. Hoje chegando mais cedo, porque a notícia não para. E estou muito bem acompanhada com o Marcelo Casagrande. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luara. Bom dia aos amigos que nos acompanham aqui no nosso SBT News. Informação que a gente acompanha desde a madrugada na programação do SBT News e com atualizações que chegam para a gente agora. O presidente americano Donald Trump confirmou a autoria dos ataques contra a Venezuela. Ataques que foram registrados ao longo da madrugada por volta de 2 horas no horário local, e a confirmação foi feita por Donald Trump em uma rede social. Ele classificou como um ataque de sucesso. E agora, então, os desdobramentos desse caso. Uma informação importante, Luara, e os nossos amigos que nos acompanham, é que Trump alega que, além do presidente Nicolás Maduro, a esposa dele também foi retirada do país, foi levada para fora da Venezuela logo depois desses ataques que foram realizados. Uma outra informação importante que a gente traz é que Trump disse que conversará com a imprensa, fará um aviso, um anúncio internacional por volta de 11 horas da manhã, no horário local de Mar-a-Lago. É um resort na Flórida que Trump tem uma das casas dele e ele tem despachado de Mar-a-Lago nos últimos dias. Esse anúncio será feito então às 11 horas da manhã, aproximadamente 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, 1 da tarde, melhor dizendo, pelo horário de Brasília, e a gente vai acompanhar, claro, e trazer todos os desdobramentos desse ataque que o SBT News trouxe em primeira mão na madrugada deste sábado. É importante dizer, Luara, e para os nossos amigos que nos acompanham, que os primeiros registros de ataques foram registrados em pontos estratégicos da capital Caracas, capital da Venezuela, Caracas, pontos esses, inclusive, que são unidades militares. Um desses pontos é uma base militar que fica mais ao sul da capital Caracas, que, inclusive, tem uma estrutura da Força Aérea Venezuelana. É nesse ponto, inclusive, que os aviões de pequeno porte, mas que teriam uma ação rápida para uma reação por parte da Força Aérea Militar venezuelana, poderiam decolar. Só que a estrutura foi danificada em todo esse ataque. A gente, inclusive, tem imagens, se conseguir colocar para quem está em casa, mostrando as novas imagens envolvendo um bombardeio na madrugada desse sábado, que traz informações complementares e mostra as primeiras imagens. Tem um detalhe importante, Luara, que é o seguinte: a dificuldade que as agências internacionais de notícias têm de conseguir fazer uma verificação, uma checagem isenta em relação a essas imagens. São poucas as imagens confirmadas pela agência de notícias Reuters, essa é uma delas, mostrando esses primeiros ataques e a cortina de fumaça que foi registrada, que foi identificada e foi gravada por moradores da capital Venezuela. Casagrande, quando a gente acompanha essas imagens, é impressionante até como as pessoas não estavam acreditando que poderia acontecer um tipo de ataque nesse momento. A gente tem observado um comportamento do presidente Donald Trump de ser um pouco mais aberto ao diálogo com outros países, inclusive, mesmo depois de toda aquela polêmica de supertaxação, mas com a Venezuela chegaram a ter conversas. Maduro parecia estar sinalizando um diálogo e a gente sabe que Donald Trump tem um interesse imenso em petróleo. A gente sabe da potência que é o petróleo para a economia mundial e a potência que nós estamos falando dos Estados Unidos. Mas tudo começou com aquela cortina de fumaça trazendo uma justificativa de combater o tráfico, o narcotráfico. E aí entra uma disputa de poder na Venezuela, porque Maduro, a gente sabe que o país vive numa ditadura, tem todo o controle há muitos anos por Maduro, mas o problema de gestão, de políticas públicas, a falta de diálogo, inclusive, levou o país, que já foi a Venezuela na década de 70, a terceira maior economia do mundo por conta do petróleo, levou para o cenário que nós vemos hoje. Agora, é uma intervenção militar dos Estados Unidos no território da Venezuela. Há um mês, nós estávamos acompanhando que Donald Trump, ele anunciou o fechamento total do espaço aéreo da Venezuela, inclusive para as empresas de voos comerciais, para que não circulassem, não sobrevoassem o território da Venezuela. Agora, um mês depois, acontecer esse ataque, diante de uma suposta abertura de diálogo de Maduro, e não tem como negar essas imagens que nós estamos vendo. São explosões, são diversas aeronaves sobrevoando a níveis extremamente baixos,
para poder, de fato, cercar e se aproximar e tomar conta da Venezuela. Agora, o que fica de interrogação, onde está Maduro e a esposa? Essa é uma informação importante, Luara, que inclusive o governo americano já confirma que Nicolás Maduro e a esposa teriam sido levados para uma outra localidade. Localidade essa ainda cercada de muito mistério. Quando a gente fala em mistério, obviamente, é porque a gente tem um cenário em que uma potência militar, que é o caso dos Estados Unidos, dizendo que fez a captura de um presidente da República, do presidente que é o caso do Nicolás Maduro, da esposa dele, que de certa forma também tem ali uma importância estratégica quando é assunto para atingir o Nicolás Maduro. E logo depois você não tem informação do paradeiro, isso abre brechas, abre margem para possíveis especulações em relação ao destino de Nicolás Maduro. Você falou do petróleo, é sempre importante dizer o seguinte, que hoje o potencial de extração de petróleo da Venezuela chega em aproximadamente 300 bilhões de barris de petróleo, equivalente a 17% de todo o petróleo existente no planeta. Então, quer dizer, é como se a Venezuela tivesse 4 vezes mais petróleo do que o próprio Estados Unidos, segundo órgãos internacionais energéticos. Ou seja, tem um interesse, é uma questão chave, um interesse importantíssimo que se tem nesse assunto, tanto que, na última declaração dada por Nicolás Maduro no início dessa semana, ele trouxe a informação de que poderia entrar numa negociação muito direta e muito assertiva com os Estados Unidos, até mesmo colocando a possibilidade de empresas americanas, assim como a Chevron já faz na Venezuela, da extração do petróleo no território venezuelano. Então, assim, esse movimento de abertura vai justamente na contramão do que Maduro sempre disse, que seria justamente defender a soberania nacional, mas ele abre mão dessa suposta soberania nacional a partir do momento que ele fala para os Estados Unidos, olha, podemos sentar na mesma mesa, podemos negociar, inclusive, a possibilidade dessa extração ser feita, desse planejamento sendo feito por empresas americanas. Luara. Exatamente. Quando a gente vai acompanhando todo o noticiário, nós temos algumas aspas para trazer, que eu acho que a gente consegue desenhar bem tudo que foi estruturado. E foi uma estratégia de cortina de fumaça dos Estados Unidos, de usar aquele argumento do narcotráfico e que todo mundo caiu muito bem nesse papo. Talvez o próprio Nicolás Maduro não, diante aí do que ele trouxe de liberdade de negociação com empresas americanas. Mas quando a gente coloca aqui, abre aspas, né, os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado juntamente com sua esposa e retirado do país por via aérea, afirmou uma publicação em rede social também. Um posicionamento do governo americano. O governo venezuelano, ele declarou o estado de emergência diante dessa situação, ainda mais porque o seu líder, né, Nicolás Maduro, foi retirado, foi capturado do país por essa movimentação dos americanos. O governo declarou, então, essa situação de emergência. Resta a gente ficar atento e ser informado do que acontece numa situação de emergência quando o país dá esse tipo de declaração e quando não tem um líder mais ali no seu território. E também, abre aspas, o objetivo dos ataques é tomar o controle dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular sua reserva de petróleo e minerais, afirmou o governo de Maduro em uma declaração na qual também convoca a comunidade internacional a denunciar o que chamou de uma violação flagrante da lei internacional que coloca milhões de vidas em risco. Ou seja, se alguém estava acreditando naquele discurso de combate ao narcotráfico, o governo, apesar de tudo que a gente já acompanhou de diálogo de Maduro, estava sim desconfiando dessa movimentação dos Estados Unidos, comandados então por Donald Trump.